Os toltecas foram uma civilização mesoamericana que surgiu por volta de 900 d.C., nas terras altas do México. A origem dos toltecas permanece um mistério. O que se sabe é que eles vieram do norte e que pertenciam aos povos de língua nahuá, e que durante muitos anos tinham aceitado os ensinamentos de um grupo de sacerdotes que eram originários da cidade de Teotihuacan. A maior parte das informações que se tem sobre os toltecas veio dos astecas, que afirmavam ser descendentes desses povos. Há algumas versões históricas que dizem que os toltecas tinham raízes do povo xiximeca, e durante o século IX d.C., eles migraram dos desertos do noroeste para a região de Culhuacán, no Vale do México. Chegando lá, eles estabeleceram o primeiro assentamento, a cidade de Tolán, ou Chula, que significa lugar dos juncos, uma antiga expressão mesoamericana que se refere a todos os grandes assentamentos. A cidade de Tula cresceu para uma enorme área de 14 km² e adquiriu uma população de aproximadamente 40 mil habitantes. A capital do Império Tolteca era conhecida pelo nome de Tolán e por muito tempo foi utilizada como o principal centro cerimonial e social da civilização. Ela foi fundada em 950 d.C. e, ocupando uma área de aproximadamente 14 km², a cidade chegou a conter mais de 60 mil habitantes em seu auge. Essa capital possuía templos lindos e construções luxuosas, juntamente com diversos campos de bola, além de possuírem colunas e pregos arquitetônicos que foram utilizados de forma pioneira pelos toltecas em seus templos. A sociedade tolteca era bem militarista. Os toltecas obedeciam uma espécie de monarquia que governavam povos por meio de crenças religiosas. A elite que dominava a sociedade era composta por guerreiros, oficiais, sacerdotes e hierarquias que eram encarregados do governo, da organização das cidades, da expansão militar e das cerimônias religiosas. O restante da população era formado por camponeses e trabalhadores experientes, como artesãos, oleiros, carpinteiros e costureiros. Os toltecas eram politeístas e possuíam como principal deus Quetzalcoatl, ou deus da serpente emplumada, que era muito venerado também pelos astecas. A capital do Império Tolteca frequentemente era palco de sacrifícios humanos, que era bem comum entre esses povos. Pessoas de fazendas e vilarejos próximos vinham até a capital para presenciar os sacrifícios humanos e festivais religiosos. Os toltecas sobreviviam por meio da agricultura e os tributos impostos aos povos conquistados por eles. A agricultura sobrevivia por meio do cultivo de milho, feijão e outros vegetais da região. Os campos cultivados por essa civilização eram irrigados por um engenhoso sistema complexo de canais. Além disso, através do comércio e da imposição de tributos aos povos conquistados, os toltecas obtinham as matérias-primas que eram escassas na região e outros bens de luxo que lhes permitiram mostrar seu poder. No seu auge, a capital tolteca, conhecida como Tolán, possuía uma população de até 60 mil habitantes e era bem agitada, assim dizendo. O fator de maior destaque da população tolteca era o conhecimento arquitetônico e artístico dessa civilização. Além de construírem templos e pirâmides incríveis, os toltecas produziram esculturas incríveis, como os famosos guerreiros de pedra, que ainda permanecem na cidade de Tula, no México. Essas estátuas foram esculpidas a partir de blocos de basalto montados, que medem mais de 4,5 metros de altura, e suportam o teto do templo.
Também construíram 3 campos de jogo de bola, que era um importante jogo praticado por eles e outras culturas mesoamericanas. No centro da cidade tolteca havia um grande edifício que os arqueólogos o chamam de Palácio Queimado, e acredita-se que nele habitava a família governante ou era também um palácio utilizado para cerimônias religiosas. O que é impressionante nesse edifício é sua estrutura de engenharia. Cada uma das 3 salas que o compõem tinha um pátio interno aberto que servia para ventilação, para a entrada de luz e também para a coleta de água. Há um lado macabro por trás dos sacrifícios humanos dos toltecas. As vítimas sacrificadas tinham seu coração arremessado dentro de uma tigela do Chaquimol, que era um tipo de estátua de pedra. Os templos toltecas exibiam em prateleiras os crânios das vítimas de sacrifício, e esses rituais inspiraram os astecas logo depois. O fim da civilização tolteca se veio por volta do ano 1150 a 1200 d.C., quando a cidade de Tolã foi invadida e incendiada pelos povos xiximecas, que eram povos que originaram os astecas. Eles destruíram a capital do império, o que forçou os toltecas a procurarem outro assentamento. A história conta que os toltecas se deslocaram para as regiões governadas pelos povos maias e passaram a habitar por ali. Existem ainda algumas tribos indígenas das montanhas do México que ainda adotam o costume dos toltecas. Ao todo, existem mais de 5.000 toltecas espalhados pela região do México. Essa aí é a história da grandiosa civilização dos toltecas.